Seja bem-vindo ao segundo episódio Casa da Mãe. Nós estamos falando diretamente da paróquia Nossa Senhora de Nazaré, em Nazaré Paulista, e meu nome é Daiane. No primeiro episódio, eu te provoquei a pensar: o que você faria se você tivesse 350 anos de vida? Bom, será que você pensaria em deixar um legado? Em deixar uma marca? Seja material, imaterial? Quanto você cuidaria do seu espiritual? Será que você gostaria só de curtir a vida e deixar para os últimos 50 anos cuidar da sua saúde espiritual? Bom, hoje nós falaremos muito de passado, presente e futuro. O que será que aconteceu nesses 350 anos da nossa Igreja Matriz? E para isso, é claro, eu quero convidar, como sempre, o nosso querido Padre Alexandre. Seja bem-vindo, Padre, sua bênção. Deus abençoe. Olá, você que nos acompanha, seja de manhã, de tarde ou de noite. É uma alegria estar com você nessa hora. Junto com a Daiane, nós vamos aí partilhando, conversando, meditando, refletindo um pouco da força da história de Nazaré e da força dessa história que nos alcança, né? E como é bom poder estar aqui, que bom que você está conosco. Eu já quero convidar e pedir a você, se você pode, compartilhe, dá o like aqui na nossa página, aqui da nossa paróquia, e também compartilhe para outros irmãos, para que a gente consiga chegar aí a todo nazariano e para além das estradas de Nazaré, a todo o povo de Deus, não é? Isso mesmo, Padre. Nós vamos falar de história. E uma história do Brasil que não vai ser chata, tá? Não precisa se preocupar, não precisa nem se lembrar das suas aulas de história da escola. Não. Será uma aula de história no sentido de você dentro dela. Porque, veja, 350 anos, quantas coisas passaram, quantos eventos históricos Nazaré viveu e está aqui, firme. E hoje nós estamos vivendo os 350 anos, esse marco, como peça dessa história. Daqui a 20, 30, sei lá, 50 anos, se estivermos vivos ainda, o que nós lembraremos, né, no aniversário de 400 anos da nossa paróquia? Pois é, a gente faz parte dessa história, então a gente precisa conhecer o passado e ver de onde nós surgimos. E, Padre, a primeira pergunta é, na verdade, uma constatação. Nós estamos na Diocese de Bragança Paulista, mas, pela história do Brasil, quando aportaram as caravelas com aquele estandarte que era a Cruz de Cristo e tomou o nosso Brasil como terra de Santa Cruz, lá na Bahia, foi lá que surgiu a primeira diocese do Brasil e nós estávamos subordinados a ela. Como é que foi? Eu fiquei sabendo que era a Bahia a nossa primeira diocese. Isso mesmo. Nós ainda não éramos uma terra com bispos, né? Então, primeiro chegando a igreja na terra do Brasil. Então, começa as missões. Todo aquele processo bonito de levar a fé aos índios, né? E entender a linguagem dos índios, porque a igreja fez um trabalho de enculturação muito bonito, apesar de nos livros de história hoje dizer que foi um processo de escravidão, de morte. Pelo contrário, né? Foi um processo muito bonito de entender a cultura deles e também apresentando a pessoa de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, os sacramentos, a igreja. E esse movimento, então, né, à medida que foi entrando no Brasil, pisando nessa terra, então foi chegando aos pequenos povoados indígenas, o povo português foi entrando também, e então chegou o momento então de edificar a primeira diocese, que foi a Diocese de Salvador, Bahia.
Nós estamos falando de 1500 ali nos primeiros anos, nos primeiros 50 anos, 1550 mais ou menos, né? A primeira diocese, e que respondia a Portugal e não a Roma direto, né? Então todo o movimento ainda de Portugal sendo a nossa madrinha, a nossa mãe, a nossa orientadora, né? Tanto social, política, mas também religiosa, né? Nós recebemos primeiro Salvador, Bahia, e aí com as experiências dos franciscanos, de modo muito especial, no nordeste do país foram muito mais os franciscanos, né? Os franciscanos e os dominicanos, hoje mas a presença muito maior, e até hoje é assim. Quando você entra no Nordeste, a presença, né, do povo franciscano, a presença de Francisco de Assis é muito forte, né? Então foi com eles que então foram, depois dos jesuítas, e depois de passar alguns problemas, porque houve um momento da história em que os jesuítas foram meio que expulsos do país. Foram expulsos, literalmente. Meio que não, né? Foram, assim, para amenizar as histórias, né, da dor, né? Eles foram expulsos, mas os franciscanos e outras comunidades religiosas puderam então ir entrando e começando esse processo de evangelização. Dado a primeira diocese do Brasil, que foi a Bahia, de Salvador, Bahia, nós recebemos os primeiros padres, e que não eram brasileiros, que não eram padres que vinham de Portugal, né? Então padres da coroa que vieram para cá. Eu dizia agora a Daiane sobre isso, né? De que os primeiros padres, e que nós chamamos eles de os montanistas, né? Que eram os padres que prestavam serviço à coroa. Era Portugal que o sustentava, era Portugal que cuidava dos estudos desses homens e dava então a eles toda a condição para que eles pudessem então ser os curas de alma nas igrejas que foram sendo erigidas, ali começando por Salvador, e depois então tomando, né, Salvador, Minas Gerais, e aí vai subindo até chegar em São Paulo e até nós aqui, Nazaré Paulista, nesses 350 anos. Isso porque Portugal, né? Isso porque a gente aprende que Portugal veio para o Brasil para pegar riquezas e, né, nos escravizar, tirar tudo da terra dos índios, mas quem bancava a igreja, quem bancava o desenvolvimento do país era a coroa portuguesa. A coroa portuguesa, né? E segundo a gente vai estudando, né? E vai abrindo os olhos, viu, gente? Porque a história que a gente aprende para passar no vestibular não é a verdadeira história, é sempre a história com viés, né? Ideológicos, né? É, sempre viés ideológico. E segundo o que a gente vai aprendendo das nossas raízes católicas, recomendo o professor Rafael Tonon, Portugal não veio para o Brasil para tirar riquezas, ele ficava com 1/5 apenas do que tinha aqui no país, como um dízimo, né? E eles vieram para passar a fé a novos povos. E os índios, a primeira missa, né? Se a gente pegar a carta, recomendo, pega a carta de Pero Vaz de Caminha, leia a carta, tem acho que são 8 páginas. Pega na internet a carta de Pero Vaz de Caminha, que é a primeira carta que foi escrita aqui do Brasil para o rei de Portugal, quando eles aportaram no Brasil, dizendo como foi a primeira missa. Porque os indígenas, eles não entraram em briga, em discussão, não foram trocados colares, penduricalhos, espelhos com os indígenas para que pudesse ficar aqui no Brasil. Não. A primeira coisa que o indígena pegou na mão de um português foi um terço de contas brancas. E eles assistiram à Santa Missa, e eles fizeram questão de, quando a primeira cruz foi erigida no Brasil, de também carregar a cruz. E isso é muito bonito, porque o ser humano ele tem o desejo natural de Deus. Os indígenas viviam isso, né? Esse desejo. Eles não tinham consciência de quem era Deus, de quem era Jesus Cristo, eles não tinham esse conhecimento, embora tenha o Pai Zumé, né, o Santo Tomé, que teria vindo para o Brasil, mas enfim, isso é uma outra história.
eles não têm essa... Eles têm esse desejo de Deus. Uhum. E eles foram desenvolvendo isso, e quando eles viram que o que os portugueses estavam fazendo era adorar a Deus, eles falaram, pera, que eu também quero fazer. Então, isso foi muito bonito, e não foi, é claro, que todo lugar tem sua laranja podre, o Brasil não foi conquistado, o Brasil foi colonizado. E ele não foi sacrificado. Se fosse assim, a coroa portuguesa não teria vindo para o Brasil. Nós estamos falando de 1500. Estamos ali logo após a revolta protestante. O mundo inteiro ele passa pela experiência profética do Espírito, que é o que o Espírito então conduziu a igreja. Ele conduziu as santas missões, né? Então, não só na Itália e não só na Europa, mas é como você dizia, as comunidades, as congregações, os jesuítas e todos, eles tinham esse desejo mesmo de levar a voz e a experiência com Deus além fronteiras, para que todos os povos pudessem conhecer o Deus verdadeiro, né? E essa experiência é muito bonita, e é tão bonita e tão importante para nós brasileiros, que então a imagem que foi então sacra, que foi pintada no teto da nossa igreja. Se você ainda não foi à nossa igreja, nós estamos nesta imagem da primeira missa, fazendo referência ao título mariano, Sois Terra Bendita e Sacerdotal. Quando falava com Eric, então nós chegávamos a esse entendimento de que o quanto que Maria é a terra sacerdotal, mas também fazendo essa lembrança na história do nosso país, tendo em vista que nós, 350 anos, estamos nesse tempo, nós quisemos então colocar essa referência no teto da nossa igreja, fazendo memória desse título e também fazendo memória da história do nosso país, entendendo o quão importante é para nós, né? Maria que é terra bendita e sacerdotal, ela que ouviu, né, do anjo, né, bem-aventurada, Ave Maria, né, cheia de graça, né? Mas também ela é terra sacerdotal, né, a mãe do grande sacerdote Jesus, né? Então, mas lembrar assim que a chegada dos franciscanos, a chegada dos dominicanos, a chegada dos religiosos à terra do Brasil foi uma experiência muito bonita. É uma experiência muito bonita e que vale muito a pena. E eu indico os livros de José de Anchieta, assim, para quem puder, assim, ler e ver, assim, com muita propriedade. Hoje, lá no pátio do colégio, no centro de São Paulo, então no pátio do colégio, tem um pequeno museu que conta, então, bastante a respeito dessa experiência de Anchieta com os índios, né? Ele que inclusive aprendeu a linguagem deles para então fazer com que eles conseguissem fazer melhor essa experiência de Deus, né? Ele escreveu a primeira ortografia, a primeira gramática de Tupi, né? Tupi foi dele, né? Incrível. Inclusive tem uma história que ele não interferia nos ritos dos indígenas. Quem queria fazer a catequese, né, aprender quem era Deus, aprendia. E só esse adendo de José de Anchieta, porque nós temos uma relíquia de José de Anchieta que ficará no nosso altar. Então, gente, é importantíssimo. Tem muito a ver com a nossa história. E ele não interferia, então, nesses ritos indígenas. Mas existia uma única coisa. Quando ele via os rituais que matavam crianças, que comiam crianças, porque aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil a gente tinha muitos índios canibais. Então, contra isso, ele lutou muito, chegando a, com as próprias mãos, cavar, porque qualquer criança que tivesse algum problema, seja genético, qualquer problema de saúde, as avós, que eram as que faziam o parto, índias, né, elas enterravam a criança viva, como se estivessem jogando no lixo.
Então, ele com a própria mão, quantas e quantas crianças, e ele levava para casa e cuidava e criava essas crianças. Inclusive, dessas crianças saíram muitos sacristãos. Sim. Né? Então, o que os portugueses, os religiosos fizeram na nossa terra foi chamá-los ao direito natural, à consciência natural de que todos nós, sejamos quem formos, temos direito à vida e somos filhos de Deus. Era isso que os portugueses e os padres que vieram nos trouxeram. Inclusive, a nossa história está tão ligada a isso, a nossa história de Nazaré, que o próprio Matias Lopes era um desbravador, era um bandeirante. Então, a nossa cidade aqui foi fundada por um bandeirante, que vem desta colonização, né, brasileira. Agora, ok, Bahia diocese, primeira diocese, mas quando ela foi elevada à arquidiocese, houveram outras dioceses. Nós continuamos aí por quanto tempo na Bahia? Fomos para onde, né? Primeiro precisa entender algo muito importante, que é assim, né? Primeiro que a criação de uma diocese, ela não é simplesmente uma escolha territorial, assim, gostei do Rio de Janeiro, gostei de Nazaré, então eu vou criar uma diocese. Há um sistema interno da vida da igreja, desde, assim, um pouco mais sistematizado, desde Trento, eu estou falando de 1500 mesmo, mais ou menos esse tempo, um entendimento pastoral, de dividir territórios, de reconhecer uma quantidade de povo, reconhecer a presença de um povo, reconhecer a fé, e então, com isso estabilizado, então edificar uma diocese. Mandando então um pastor, mandando então um bispo, para que ele possa então começar de baixo todo o processo, que é pensar num seminário próprio, começar a ordenar os sacerdotes daquela própria diocese, e então criar um presbitério. Presbitério, que é a comunhão dos sacerdotes, né? No Brasil isso demorou bastante, porque como você disse, né, o Matias Lopes é um desbravador, mas todos os cantos do Brasil estavam sendo desbravados, né? E também ia à missão. Então, o processo de fazer chegar essas boas notícias até Roma, então passava Portugal, e Portugal então submetia todas as notícias a Roma. Então, foi um processo sempre muito exigente no Brasil. Nós estamos acostumados agora com a tecnologia, né? Estamos aqui, né? Então se posta aqui ao mesmo tempo, já chega em Roma. Mas nós estamos falando de cartas que eram escritas e que eram mandadas para Portugal e mandadas para Roma. Muitas cartas afogaram, muitas cartas foram perdidas no caminho, e todas elas foram fazendo com que o processo de ereção de novas dioceses no Brasil fosse mais vagaroso, né? Então nós falamos aí de quase 400 anos, eu vou encurtar a história, né? Mas falamos de quase 400 anos, onde nós não chegaríamos a 100 dioceses, numa terra tamanha como o Brasil, né? Mas a questão é de que em 1575, então agora se eleva a diocese do Rio de Janeiro, é eleita a diocese do Rio de Janeiro, e em 75 nós ainda não existimos, mas em 75 então acontece todas essas terras para o lado de cá, São Paulo, Minas Gerais, metade de Minas pertenceu ao Rio, e metade à Baía de São Salvador. Então foi fazendo essa divisão, como eu dizia, né? Então foi olhando e pensando como fazer com que um bispo conseguisse governar, orientar, pastorear, direcionar todo um povo. Então, só para deixar mais claro, quando a gente diz que estava
na Diocese da Bahia, é que o nosso território, mesmo que não houvesse uma comunidade, paróquia Nossa Senhora de Nazaré, mas o nosso território estava submisso à Diocese da Bahia de São Salvador, que foi quando iniciou a história do nosso Brasil. Depois, logo depois, né, em 1575, a do Rio de Janeiro. Sim. Né? E aí, nós temos um caminhar. A gente sabe que em 1888 a coroa de Portugal veio para o Brasil e o Brasil começou a se desenvolver, porque a gente não tinha escola, a gente não tinha hospital, a gente não tinha nada. E os pilares de desenvolvimento de Portugal, em toda a terra que ele colonizou, foi escola, igreja e hospital. Eram os 3 pilares de colonização. Por isso que a gente pode ver que sempre perto de uma igreja tem uma escola e sempre um hospital. Sempre é assim. E as Santas Casas vêm de Portugal, tá, gente? Então, quando eles vieram para o Brasil, começou a desenvolver mais. Até o Rio de Janeiro se desenvolveu mais, né? E a gente ainda estava só no litoral, né? Quando a nossa cidade, então, foi desbravada, 1676. 1676, nós, então, quando foi feita a primeira capelinha, quando foi trazida a primeira imagem de 90 centímetros, então, 1676, nós pertencíamos, então, ao Rio de Janeiro ainda, né? Nós pertencemos, ainda não existia a Arquidiocese de São Paulo, existia a presença religiosa, existia a igreja, congregações, uma presença muito intensa em São Paulo, mas ela ainda não era diocese, não era arquidiocese. Somente em 1746 é que é feito então a ereção, quer dizer, então é feito, elevada a Diocese de São Paulo, São Paulo, como arquidiocese, e aí nós deixamos de pertencer, né, ao Rio de Janeiro e pertencemos por muito tempo a arquidiocese de São Paulo, né? E esse muito tempo foi até? Até 1908. Perdão. Nós ficamos pertencentes à Diocese de São Paulo até 1925. Nós fizemos 100 anos de diocese agora. Então nós ficamos ficamos 200 anos pertencendo mais a São Paulo. Isso é tão verdade que, por exemplo, os nossos primeiros livros de batismo, casamento, registros nossos estão na Cúria Diocesana Metropolitana de São Paulo. Como também a primeira coroa da Festa do Divino, o cetro, estão ligados ao Museu de São Paulo, não estão ligados aqui à Diocese de Bragança. Nós temos 2 ou 3 livros das últimas histórias, do último tempo, do último 100 anos, que é o tempo que nós estamos estabelecidos como Diocese de Bragança, né? Mas todo o contexto histórico, todos os livros, inclusive, com certeza, o seu Oscar vai estar assistindo. Muitas coisas que o seu Oscar escreve, ele buscou de consulta na Arquidiocese de São Paulo, ao invés de aqui em Bragança. Nós temos um arsenal, mas o grande ainda arsenal de história, de registro, inclusive registro de falecidos, né? Tudo porque antigamente era a igreja que fazia todo esse processo de controle na Arquidiocese de São Paulo. Então, de 1746 até 1925, nós ficamos ligados à Diocese de São Paulo, 200 anos, né? Apesar de que também a gente não, falando territorialmente, não é tão distante, né? Muito menos do que Rio de Janeiro. Mas, de qualquer maneira, a gente, olha só que pulo de história, né? 200 anos, mas assim, a gente estava em 1745, éramos mato só, e em 1676, o primeiro registro de batismo aqui em Nazaré Paulista, que é o considerado, né, o início da nossa paróquia. Pode ter havido
outras manifestações religiosas na cidade, já um povoado, já alguma coisa? Pode, mas a gente não tem registro, então a gente não consegue dizer se havia antes ou não. Assim, um palpite bem leigo nessa parte da minha... Eu posso dizer bem leigo da minha parte do contexto histórico de Nazaré. Muitas coisas nós estamos descobrindo agora, né? Mas já se havia uma presença de moradores, né? Não havia ainda uma presença religiosa estabelecida. Então, 1676 é o registro do primeiro batismo. Se tem batismo, tem família, tem comunidade. Então, provavelmente, nós já tínhamos um tempo aqui, né? Porque nós somos caminho. Nós somos caminho para São Paulo, somos caminho para o Rio de Janeiro. E ouvindo um padre esses últimos... Um padre visitou e ele estava me dizendo da fama de Nazaré há muito tempo atrás, porque Nazaré, por ser alta, ela era um lugar para olhar, para ver todo o processo como estava acontecendo. Era o meio do caminho. Então, se estava vindo guerrilheiros ou vindo um grande grupo para ferir, matar, então Nazaré era sempre um ponto para saber o que estava vindo, né? E então poder divulgar o que estava acontecendo daqui, correr para poder divulgar, para dizer o quanto que a nossa terra, ela é uma terra de passagem. Ela foi escolhida como um lugar assim estratégico, essa é a palavra, estratégico. Nazaré, dentro da história, ela sempre foi um lugar estratégico para isso, tanto para os bandeirantes como para desbravar as outras terras. Não é à toa que a princesa Isabel esteve aqui e vem a história das festas do divino, né? Bom, isso aí é outra história, a gente vai falar depois. Mas daí, então, a Arquidiocese de São Paulo, ok, até 1925, de 1925, e aí, padre? Então, de 1925, nós nos estabelecemos primeiro como a primeira paróquia da diocese. Então, de tudo aqui, nós somos a primeira paróquia. E aí nós vamos falar assim, né? Não existia Piracaia, não existia Atibaia, não existia Perdões, não existia. Então, existia Nazaré. Então, todo esse território, ele foi sendo era estabelecido como Paróquia de Nazaré. Paróquia de Nazaré, né? Freguesia de Nazaré, né? Como era, então, estabelecido. Então, aí acontece depois as cisões, as separações por conta dos pequenos povoados, Atibaia, Piracaia, Bom Jesus dos Perdões da Cana Verde, que era como era chamado, né? Com o tempo e com a história isso foi se perdendo, mas então outras cidades nasceram, outras paróquias nasceram, e dessas paróquias também os seus pequenos povoados. Gente, olha que interessante. Como nós, infelizmente, a maioria dos professores de história, me perdoe se tiver alguém aqui assistindo, mas eles relegam essa importância da igreja para a história, seja do Brasil ou do mundo, porque uma cidade, ela só é fundada em torno de uma igreja. A vida do povo, ela só se movimenta em torno da igreja. A igreja era quem dava as horas. Era o relógio da igreja que tocava as horas. Não se tinha relógio em casa. Era a igreja que dava acesso ao povo à cura, não só espiritual, mas também a cura física, com as ordens religiosas. Era a igreja que dava ensino, instrução. Quantos e quantos aprenderam a ler e escrever por causa do catecismo, né? Então, também o próprio comércio dava-se nas praças das igrejas. Os padres, tantos, eram consultados sobre se a pessoa era culpada ou inocente em juízos. Claro que não em questão de confissão, não é isso. Mas, assim, quantos juízes eclesiásticos, eles se submetiam a um apoio moral do padre. Padre, o que o senhor acha dessa situação? O que poderia ser feito aqui? É moral ou não? Os 10 mandamentos regem a história do direito mundial. E a nossa história
relega a nossa fé. Por quê? Porque eles têm medo do poder que a fé tem sobre o ser humano. E tem medo que a gente volte à nossa essência. Né? Então a gente precisa ter muito, mas muita consciência disso. E quanto mais a gente aprender sobre a história, mais a gente se questiona. E eu tenho mais certeza de que eu sou feliz por ser católica. Graças a Deus. Mas vamos lá. A gente foi elegida a primeira paróquia e continuava como São Paulo. Não, a eleição da paróquia já foi em deixa eu só pegar o dado aqui certinho, para ficar então mais claro, né? Então, a capela a capela considerada curada em 1686. Então, a partir de 1686, ela é considerada uma comunidade religiosa curada com paróquia. E a partir daí, então, os padres, né? Tem padres, tem tempo que tem padre, tem tempo que não tem padre, mas foi acontecendo esse movimento durante a história até aqui. Então, já era paróquia ligada ao Rio, já era paróquia ligada a São Paulo, mas quando leva, então, a Diocese de Bragança, reconhecendo, é um reconhecimento histórico, porque você vai olhar e vai dizer assim, o que nós temos? Nós temos os povoados, mas qual é a primeira igreja? A primeira igreja é Nazaré. Então, essa é a nossa primeira igreja. Então, ela é assim que acontece. E aí vai sendo registrada todas as outras, e também a igreja vai vendo os outros lugares que não tem, né? Tem paróquias como Santa Rita agora, né? Mesmo sendo Nazaré, paróquia que vai fazer 5, 6 anos agora, né? Mas nós temos paróquias de 200, 300 anos, né? Como a nossa. Mas na Diocese de Bragança, que ela tem menos anos, o decreto de diocese tem menos anos do que nós temos de paróquia. Exatamente. Né? Então, a filha... Não, a cidade de Bragança, a cidade de Nazaré precisa se curvar, mesmo tendo idade para ser mãe, a mãe Diocese de Bragança, né, por conta desses 100 anos. A gente saiu de São Paulo e foi para uma diocese, mas São Paulo era a nossa arquidiocese. Isso mesmo. Depois, acontece que assim, até 1900, o Brasil ele era muito mal dividido em questão evangelizadora. A dimensão, e entra de novo, né? A dimensão política, a maçonaria também e muitos outros movimentos impediam o crescimento da igreja, impediam o crescimento de estabelecimento mesmo, pastoral da igreja. Mas, graças a Deus, assim, a partir de 1900, o Brasil ele é olhado com um pouco mais de cuidado e então é elegido muitas outras dioceses. Em 1908, Campinas é elevada à arquidiocese. Então nós saímos do governo da Arquidiocese de São Paulo e agora, territorialmente, nós somos entregues à Arquidiocese de Campinas. Hoje a Arquidiocese de Campinas ela compõe a Diocese de Bragança Paulista, a Diocese de Limeira, a Diocese de Piracicaba, a Diocese de Amparo, São João da Boa Vista e Campinas. Então essas 6 dioceses, essas 6 dioceses, elas compõem a Arquidiocese de Campinas. Todas elas, todo esse território pertencia a São Paulo. Para facilitar e melhorar a dimensão pastoral, então, Roma vê a necessidade de se instalar uma arquidiocese. Então, se instalar a arquidiocese de Campinas. E nós ficamos bem no meio, né? Porque daqui para Campinas é 1 hora, daqui para São Paulo praticamente 1 hora também. Nós estamos bem aqui, num ponto bem estratégico. Com relação a essa mudança e posso dizer, é uma mudança política, tanto do mundo, mas também da visão da igreja, com relação à evangelização. Ela se deu por conta do pensamento de um papa específico
Ou Sim. É próprio do munus do Vigário de Cristo, o Papa, de estabelecer a igreja e dar à igreja a direção. Então, entender que quando se há povo, quando se há igreja, precisa então ver a melhor condição para que esse povo seja evangelizado e esse povo seja então direcionado. Então, politicamente, uma arquidiocese ela tem um poder importantíssimo religiosamente falando. Por quê? Porque ela recebe as orientações de Roma como uma mãe e ela vai ensinar as suas filhas como ensinar os seus pequenos filhos a andar. Então, a fragmentação territorial não é para dividir a igreja, mas a fragmentação territorial é para fortalecer a evangelização. De modo que aquilo que o Papa diz em Roma, a arquidiocese, ela consiga, então, com os seus bispos, então tem o arcebispo e o colégio dos bispos, dos 5 bispos junto com o arcebispo. E eles juntos pensam como direcionar o batismo. Por exemplo, né? Vamos trazer um dado muito interessante aqui para vocês perceberem. Todo mundo que vai fazer o batismo vai viver alguns sacramentos, de modo especial, batismo, casamento e crisma. Eles fazem uma oferta financeira por viverem todo o processo. Então, uma ajuda financeira como um dízimo, né, por todo o processo de catequese. Estabelecer esse valor não é algo que uma diocese ou que um padre pode tomar a decisão. Mas o arcebispo, junto com o colégio dos bispos, eles tomam essas decisões práticas para chegar naquela capelinha. Por exemplo, nós temos a Capela São José, lá no sítio. Então, para que a decisão deles chegue lá no sítio. A decisão, por exemplo, hoje, né? Até Papa João Paulo II não existia acólitas ou ancilas, como em muitos lugares são conhecidas. Mas o bispo local, o arcebispo com os bispos, eles podem então entender como fazer isso e liberar. Então, quando houve a liberação, todas as dioceses foram abrindo portas para fazer com que estejam em unidade, na mesma direção. Então, politicamente falando, uma arquidiocese e uma diocese são extremamente importantes para fazer com que a norma, a direção da igreja, a direção espiritual e a direção moral, ela chegue nas ovelhas. Não seja uma coisa, não seja dois mundos, mas para que o pastor fale a voz da ovelha, a ovelha entenda a voz do pastor, né? Então, politicamente, esta necessidade de dividir territorialmente em pequenas, né? Não pequenas, mas em grandes dioceses, arquidioceses, para poder então gerir melhor, evangelizar melhor e formar melhor o povo para que eles não estejam no mundo, mas não sejam mundanos, né? E é levado em consideração a quantidade de população? É levado em consideração a população. É levado sem dúvida nenhuma. Assim como, por exemplo, dentro da realidade de uma paróquia, quando vai elevar, como aconteceu aqui em Nazaré e Santa Rita, é levado em consideração povo. Tem igreja. Quanto de povo? Então tem condições de então elevar uma paróquia. Agora vamos levar a uma instância maior. Tem paróquia? Tem povo? Tem quanto de povo? Tem muito povo. Então precisa então forjar uma diocese para que esse pastor consiga chegar mais próximo das ovelhas. É o caso, por exemplo, em São Paulo, da diocese de Santo Amaro, que é um bairro. Exato. Que é um bairro, mas que é enorme, né? É uma cidade, né? Ah, entendi. Exatamente. E, por exemplo, a São Paulo, ela é tão grande, que ela é composta por a diocese de São Paulo, né? A arquidiocese de São Paulo, que tem um arcebispo, mas esse arcebispo ele não governa sozinho. Ele tem um conjunto de vários bispos que dentro desses espaços
de uma quantidade de povo e de igreja, esse bispo auxiliar, que é chamado bispo auxiliar, ajuda o cardeal, então, a gerir e governar aquele povo ali. Em São Paulo tem isso também de prefeitura de São Paulo e subprefeituras. Pois é, essa estrutura que o governo tem, ele tenta imitar então da igreja, né? Eles bebem da igreja e aplicam, né? Tá vendo, gente? Não é história furada. Tudo, né, de organização, aliás, né, toda a história, a civilização foi forjada pela Igreja Católica. Não se teria papel, não se teriam livros, não se teria nada, né, nem matemática, nem astronomia, nem nada, se não fosse a Igreja Católica, tá? Mais uma vez, somos felizes por ser católicos. Vamos lá. Então, hoje nós estamos na Arquidiocese de Campinas, Diocese de Bragança Paulista. Essa é a nossa... Olha só o caminho que nós fizemos. E a Arquidiocese de Campinas também tem uma história linda, né? A Diocese de Campinas tem uma história linda. E esse caminho que nós fizemos agora de 100 anos de diocese, um ano jubilar da diocese e um ano jubilar agora, em seguida, da nossa paróquia. Quantas graças, né? Agora, também falando de história, a gente foi erigida uma capelinha por um dos irmãos, né, por Matias Lopes, no alto do monte, para colocar uma imagem de Nossa Senhora em que 2 irmãos brigavam pela posse dela. Ok. Em 1676. Bom, gente, essa capela não ficou de pé até hoje, né? Se hoje a gente precisa reformar na sua casa a cada 2 anos, imagine a capela pois é, de né, 1676. Vamos falar um pouquinho das reformas da nossa capela. A gente não tem muito registro de como ela foi até 1913, né, padre? O que nós temos, então, de registro é o registro do incêndio, né? Que, então, queimou muito, inclusive o sino, né, da igreja também foi queimado. O sino era de bronze. Sim. Gente, imagine, já não era uma igreja pequena, provavelmente com muita madeira, né? A maior parte da igreja é feita de madeira. Sim. E para ter fundido, né, para ter derretido, danificado um sino de bronze. Eu fico assim, meu Deus, né? Deve ter sido um fogaréu mesmo, né? Que tomou tudo. Enfim, esse incêndio de modo específico danificou tudo. Então precisou de uma primeira reforma, né? E depois dessa reforma, que também teve a elevação do sino, a bênção do novo sino, que foi em 1916, então nós encontramos o registro da reforma feito pelo Monsenhor Afonso, né? Que data aí a 1972 a 77. Padre, falando de Monsenhor, sem interromper a história, mas já interrompendo. Uns falam que sim, outros falam que não. Existe na nossa igreja, onde está a placa de Monsenhor... Eu ia falar Afonso. Monsenhor Abib já. Monsenhor Afonso. Os restos mortais dele estão ali? Sim, quando foi feito... coitado do Monsenhor, né? Primeiro que assim, ele foi enterrado na sacristia, depois foi movido para outro lugar e agora está na parede lateral. Com a reforma agora, nós estamos então dedicando um espaço no túmulo, né? Onde está o túmulo que está sendo feito, também vai ter a gaveta lateral, onde ele vai ficar, então ali, graças a Deus, num lugar mais digno, né? Então, gente, se você chegar ali no cantinho e ficar encostado, lá deitadão para assistir na missa, né? Que tem muita gente que encosta na parede e fica deitadão ali no Monsenhor, é em cima do túmulo dele, só para avisar. Bichinho, né? Justiação. Mas a gente vai, assim, dentro desse processo, dentro desse movimento dos 350 anos, assim que a gente vai se aproximando o findar da colocar as pedras no presbitério, vai ter um dia, um desses dias 21, que nós vamos então de um modo solene, então levar os ossos dele, a urna dele, porque ele está em uma pequena urna, levar a urna dele então até de fato o túmulo da nossa igreja matriz, que vai ser abençoado, então vai ser deixado ali, né, para
aos pés da Senhora de Nazaré. Monsenhor fez um trabalho gigantesco. Ele aumentou a paróquia, né? Sim. Ele fez a paróquia movimentar-se, aumentou a paróquia e foi prefeito. Foi prefeito também. Quando podia, à época, um padre ter posicionamento político, né? Porque hoje nem posicionamento político mais pode. Mas é porque o governo, é como nós dizíamos agora, né? Todo governo passava pela vida da igreja, né? Então, de algum modo, o padre já era a voz de governo da cidade. Hoje não é tanto. E quando é cidade grande, ainda não... Aí perdeu mesmo muito a dimensão de autoridade. Mas o padre já fazia esse movimento, né? Faço meia-culpa aqui... Meia-culpa não, mas faço uma lembrança aqui, por exemplo, ao padre Cícero, que também foi prefeito em Juazeiro do Norte, né? Minha terra natal, mas aí é outra coisa. Então, é outro podcast, é outro dia, é outro momento. Mas, para dizer assim, que esses padres, eles deram uma alavancada, porque além de estrutura física, eles tinham consciência política, que hoje, com o advento das redes sociais, com todo o movimento do Brasil, se tem um pouquinho mais, né? Se tem um pouquinho mais de consciência política. Ou torcida, né? Ou torcida organizada. Mas antigamente não se tinha isso, né? Então era tudo na base do troca, mesmo já tendo dinheiro, por exemplo, em Nazaré, quanto tempo, né? Eu troco carvão por isso, eu troco por milho, né? Então, assim, não era um problema. Até que, então, o socialismo, o comunismo... 1930. Pois é, ele se estabelece como torcida organizada. Ele se estabelece e então se coloca diretamente contrário à direção da igreja, né? Porque a comunidade, a comunidade é comunidade, mas ela não é comunismo. E a ideia de que Jesus é o grande comunista é uma coisa que não é verdade, né? Mas enfim, e então com o advento disso e com o não entendimento do Concílio Vaticano II, que causou uma grande bagunça, sobretudo na França, na Itália, né? E por consequência nós também bebemos muito disso. Então houve uma bagunça, né, libertária muito grande, com o advento da teologia da libertação. Então foi necessário então tomar precauções e fazer com que a igreja ficasse mesmo com o cuidado da alma, com cura de alma, né, com governo e direção do seu povo para bem viver, né, para orientar moral, cultura e religiosidade, né, mas não mais de modo prático, pleitear pelo terreno ou não. Apesar que o padre ainda pode se levantar e dizer, olha, precisa ver o povo que não tem saneamento básico e tudo mais, né? Mas isso não é um ato político de torcida organizada, como nós estamos dando o nome aqui. Mas isso é um ato de um pastor que pede pelo povo, né? Então isso é possível, né? Isso é possível, né? Mas o Monsenhor, nossa, ele fez bastante coisa. Pleiteou e lutou bastante pela cidade de Nazaré, elevando mesmo a condição da igreja, né? Nós falamos de um tempo de reforma que não tinha povo como tem hoje. Já não somos tantos, né? 18 mil habitantes, nós há de considerar que não é muita gente, né? Considerando a outras cidades, enfim. Mas ele conseguia, com dinheiro de fora, da Alemanha, com a influência que ele tinha fora daqui, né? Como ele podia abençoar a terra de Nazaré e deixar um legado, né? Que foi toda a reforma, a ampliação da nossa igreja. Alguém me disse que antes da reforma, a nossa igreja era muito parecida com a de Perdões, que tinha então os baldaquinos laterais, onde o povo ia e ficava conversaninho, né, durante a missa. Aí igual teatro, né? Camarote de teatro. Camarote. E aí então foi aí que o Monsenhor teve a ideia de acabar com os baldaquinos laterais, porque
né, a parte elevada lateral, porque dizia que o povo só ficava na conversa e não rezava, né? Então, Boa escolha, viu? Boa pedida, Monsenhor. Acertou em cheio. Pois é, foi muito bom. Mas o legado dele, tanto político como também religioso, né? Estamos aí com a nossa igreja, a estruturação dela ainda é da época, né? O corpo dela é da época do Monsenhor Afonso. O tamanho da parede, né? A grossura, a largura. 1,20 m. Gente... É largo. Sabe quando a gente entra na igreja, do lado direito, tem uma imagem de Nossa Senhora Menina. E ela está... Gente, não sei se vocês pararam para pensar, mas essa imagem, esse nicho de Nossa Senhora Menina está dentro da parede. E aí a gente também tem uma parte ali que dá para ver a parede original. E tudo está dentro da parede. E aquela parte em que a gente sai pela lateral, aquela lateral da porta, é a grossura da parede. Então, gente, 1,20 m de parede é muito metro para manter uma estrutura, aquela coluna, né? Sim. É um estilo românico que falam, sim, né? Sim. Pode vir qualquer tempestade, que a igreja está de pé, se Deus quiser. Se Deus quiser. Ainda mais no alto do morro, né? Depois dessa reforma que Monsenhor fez, foi em 1900... Não, foi depois agora ainda. Em 1900... Ele fez bem depois depois do Concílio Vaticano II. Ele começa ali por volta de 65, 67, né? Porque a data que está, por exemplo, no altar da igreja, o altar que nós rezamos o Santo Sacrifício, o altar que está na igreja, doado pela família da Rosa Maria, que o povo de Nazaré conhece bem. Então está em 1977. Então provavelmente foi feito, e a partir dali então começou a rezar a Eucaristia naquele altar que é posto hoje. Se a gente pensar bem, não é uma reforma tão antiga assim. Não é. Né? Não é. Nós estamos falando de 70 anos. É uma reforma grande, estrutural, não é tão antiga. Então, quer dizer que o tamanho da nossa igreja é desse tamanho já desde essa época. Sim. Bom, agora a atual reforma. Meu Deus. Porque assim, a gente já passou por pinturas, a gente já passou por uma reforma que eu me recordo do Santíssimo, né, da Capela do Santíssimo, já houve uma reforma. Na sua gestão já teve a reforma da sacristia. Sim. Mas também acho que foi na sua gestão já teve a reforma lá de cima, né? De cima da sacristia, na outra sala também com os armários embutidos. Mas da igreja, assim, tão grande, né? Toda a igreja, eu não vivi isso ainda. Estamos vivendo agora. E nós estamos na fase. A gente já passou pela fase em implantação, mas pela fase de pagamento, né? Do teto, sim, das pinturas sacras. Gente, se você não conhece, precisa ir ver. De vez em quando tem algumas filmagens no Instagram, mas precisa ir ver pessoalmente. É realmente de se parar e ficar olhando pro teto, assim, sabe? E ficar apreciando, porque é incrível. E a arte do Eric... É fenomenal. Ele é um homem de Deus, né? Uma visão diferente. Você reconhece isso pelo traço, né, da pintura. Não é aquela pintura de caricatura, de estar perfeitíssima, o desenho do rosto como um impressionismo humano, uma coisa assim. Não, é muito da personalidade, assim, né, da pessoa, do artista. É incrível, passa emoção quando você vê, ainda mais quando você sabe que é do ofício da Imaculada. Um negócio assim, né? Mas, além dessas pinturas que nós passamos, então, essa fase, nós estamos agora em pleno movimento, que eu confesso, padre, eu fiquei angustiadíssima, a reforma do altar, porque a gente iniciou a reforma do altar um pouquinho antes da festa da padroeira do ano passado, e eu fiquei maluca, porque eu falei, onde a Pascom vai trabalhar? Mas, enfim, tudo deu certo, Deus deu um jeitinho. E agora a gente está com quase metade da igreja só, né, padre? Estamos com quase metade da igreja.
Foi uma loucura essas festividades de fim de ano agora. Porque, meu Deus, eu olhava aquela igreja estrumbada de gente, estrumbada, se você não sabe o que é. Quer dizer que estava cheia, muito cheia, pela graça de Deus, né? Tomei um susto no dia 1º de janeiro, por exemplo. Dia 1º de janeiro, meu Deus, estava lotadíssima. Isso nunca aconteceu na nossa história, enfim. Mas, graças a Deus, estamos caminhando muito bem, com uma novidade muito boa para quem não foi à igreja ainda. Chegaram os benditos pisos, ai meu Deus. Teve um atraso na entrega, padre? Não teve um atraso, mas o que aconteceu? Poderia ter chegado no fim do ano e o piso ficar parado. Mas ele chegou essa semana para começar a colocar na segunda. Segunda próxima quer dizer dia 18, talvez. 19, né? Talvez, não sei quando nós vamos lançar, mas talvez vocês 21. já. Dia 21 vai lançar e já vai ter já algum pedaço de piso. Os curiosos já vão poder entrar lá e ver assim, meu Nossa Senhora, né? Então, justamente porque nós pensamos nisso. Trazer o piso, então vai ter toda uma logística pro moço que vai fazer a colocação do piso, a empresa que vai fazer a colocação do piso. Eles vão ficar por aqui, então vão trabalhar diariamente, das 7 às 7. Então, para que nós consigamos ter o presbitério pronto para a Páscoa. Para que nós, na Páscoa de Nosso Senhor, se Deus e a Virgem de Nazaré, ela quer, eu sei, nós estejamos prontos para celebrar, para pisar aquele chão e rezar a missa ali. É preciso fazer uma diferença, assim, né? Quando muitas pessoas ficaram desesperadas quando dizem, o padre está reformando o altar, né? Assim, catequese. O lugar onde está a cadeira, está o altar, está os santos, onde se celebra o sacramento, se chama presbitério, quer dizer, lugar do presbítero. É por isso que, por exemplo, no presbitério se sobe os acólitos e não os ministros, por exemplo. Porque os acólitos são servidores do altar, os ministros são servidores do povo. E é muito interessante, e é por isso que eles não sentam, assim como os leitores também. Eles não ficam no presbitério, porque o presbitério é para aquele que serve ao presbitério. Então, os acólitos, coroinhas, eles ficam nesse ambiente em torno do altar, que é o lugar onde se celebra o santo sacrifício. Mas isso é hoje, né, padre? Porque quando eu fiz catequese... Gente, eu fiz catequese em 1998. Padre Domênico, à época. E ainda existia aquela situação de escolher 2 pessoas para sentarem com o padre. Uhum. Então, quando você ia programar a missa, né, ia fazer toda aquela equipe de liturgia, eram escolhidas o casal ou as 2 pessoas que iam sentar com o padre. Aí eles ficavam ali como 2 de paus, olhando, passando vergonha, porque morriam de medo. Eu era assim, né? Eu morria de medo de fazer alguma coisa errada e era só para sentar e levantar. Era só isso que fazia. Mas, sabe, é curioso você dizer isso. Eu dizia que o Concílio Vaticano II, o não entendimento do Concílio Vaticano II gerou uma bagunça na igreja, né? E pensa, nós estamos há 70 anos do concílio. E tudo aquilo que foi orientado para o concílio, para a igreja, agora, 70 anos depois, é que nós estamos começando a entender. Por exemplo, essa orientação que eu estou falando aqui é uma orientação prática do documento chamado Sacrosanto Concílio, né? De orientação que vai dizendo para nós assim como se portar, quem se porta, quando se portar, aonde falar, quem sobe, quem desce. Então tem muitas orientações que no começo foi muito difícil de ser entendida, mas que agora, assim, as novas gerações de sacerdote têm gastado mais tempo com a catequese, né? Até a questão do que antes era comentarista e animador, né? Hoje é animador. Isso mudou muito recente. Muda. E, aliás, é uma galera que não gosta de como funciona na paróquia hoje por conta disso. Porque, entenda, a missa, ela é um ato celebrativo. Então, quem celebra a missa? Todos. Todos celebram. Quem preside? O presidente.
E nessa ideia de liturgia, a pergunta é: quem anima não se anima? Por quê? Não se comenta. Porque se todos celebram, então todos precisam estar no seu lugar para viver bem o santo sacrifício. É lógico que tem muita gente que não... A ideia do comentarista, a ideia do animador, foi porque nós estamos numa geração... foi uma forma de tentar catequizar de um povo que vai só à missa, que participa da missa e não participa de outro momento e nem tem acesso à vida da igreja, né? É cristão de missa de uma vez por ano. IBGE. Mas foi uma tentativa de incluir esses irmãos, esses títulos, essas ações para auxiliar, né? Por exemplo, Nazaré inteira. Quantos anos vão fazer comentários? Se fazia reunião para preparar comentários de missa. Quando se entende a celebração, entende que ela fala por si só. Ela fala por si só. E ela é igual em todo o mundo, em qualquer língua, a liturgia é a mesma. Exato. Da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Deixar isso bem claro. Católica Apostólica Romana. Isso. E é por isso que, assim, isso dá pé pra manga. A gente pode falar disso outro dia também, vale a pena. Vale muito a pena sobre liturgia, né? Mas nesse entendimento, agora, muitos sacerdotes estão tomando essa coragem mais apostólica de tirar o povo de uma liturgia falsa participativa e incluí-la numa verdadeira participação, né? Porque se eu tenho uma criança e ela me vê cortando uma carne, ela tem 3 anos, eu não vou dar uma faca para ela cortar carne, porque ela não tem condição, mas ela quer cortar carne, mas ela precisa ser inserida aqui num tempo oportuno. Ela então vai cortar carne, né? Estou dando esse exemplo assim até brutal, né? Para dizer assim que nós não podemos baixar o nível para que o outro se sinta acolhido, mas nós precisamos levar o outro para que ele consiga participar daquilo que é preciso, né? Não é baixar, mas é elevá-lo para que possa viver bem. Isso é perfeito. Então, a gente está com essa reforma do presbitério. Vai manter o mesmo altar? Então, as peças do altar do sacrifício, eles vão ser anexadas às novas peças que, então, vão ser colocadas no altar do sacrifício. Quando algumas pessoas assim, por conta já de uns meses sem ver o altar de Nossa Senhora todo, então pode não lembrar. Mas abaixo do sacrário tem o altar com os desenhos, os detalhes. Nós vamos replicar aquele altar na frente, no altar do sacrifício. E esse altar, ele vai conter, além da réplica dos detalhes do altar de Nossa Senhora, vai também ter então a presença dos 4 santos presentes, visíveis na frente do altar, e um santo Marte, que é Maria Gorete, que vai ser então plantada no meio do altar para fazer memória. Isso é liturgia também. Por que se coloca a relíquia de um santo no altar? Para dizer que nós estamos celebrando a mesma Eucaristia dos santos. Nós estamos unidos, o céu, a terra está unido esperando a volta de Jesus. Por isso que, fazendo memória do empenho dos santos, a igreja é convocada a também viver o mesmo martírio que eles. Incrível. Então, a gente vai ter aí muita novidade de altar. Eu acredito que vai ficar espetacular. Mas essa reforma, ela não será só do presbitério. Não. Nós temos... porque assim, existem pessoas que elas se questionam. Mas o piso é tão bonito, estava tão bonito. Bom, particularmente, a gente que tá ali em cima, né? Bom, eu passei muito cabo por ali. Então, a gente já via peças soltas, quebradas, lugares que a gente tropeçava até, porque tinha buraco. Então, a gente sabia que o piso ali do presbitério já não estava em boas condições. Até do próprio altar de Nossa Senhora tem espaços ali que estão um pouco soltos e tal. Agora, o piso da igreja, o pessoal até que acha, com a troca do presbitério, que é um piso branco e gelo, né?
a igreja ali naquela parte fica mais iluminada. O que melhora muito para Pascom, gente, porque editar foto por foto não é fácil não é brincadeira. Da igreja, será alterado assim também, nessa mesma cor? Como é que vai ser? Gente, porque a igreja, chão branco? Não, na verdade, ele não é um branco, né? Ele é um creme mais... Um creme Marmorizado. É mármore, né? Um creme mais marmorizado, né? Eu penso o seguinte, tenho entendido muito isso. Quando nós estamos acostumados com algo sujo e só temos condições de ter algo sujo, então aquilo tá bom. Mas quando nós somos colocados para ver o limpo, a gente vai perceber o quanto está sujo. Eu não tenho pretensão assim de ainda agradar todo mundo, mas eu tenho visto assim o quanto o povo de Nazaré vai ficar espantado com a beleza do que vai se tornar, né? Do que está se tornando, né? O conjunto do mármore que dialoga com as luzes do altar, que vai dialogar com a cadeira do presidente, que você vai olhar e que a noiva vai poder entrar naquele altar e ver os padrinhos na lateral, não vai ficar um buraco, cadê eles, onde estão? E vai ficar uma coisa belíssima. A minha renovação de 25 anos, né? Chegando. Tá chegando logo, logo. Vai ser nessa igreja linda, gente. Linda. Mas também com relação a esse piso, gente, piso, troca de banco, que vai ser necessário, porque os nossos bancos já não estão... Tudo, né? Nós vamos ter altares laterais, é isso, padre? Gente, essa é uma novidade absurda. Absurda, tô ficando louco já. Meu Deus. Mas vamos lá. Nós vamos ganhar 2 altares no fundo da igreja. Os 2 altares. De um lado, a Anunciação. Do outro, o Nascimento. Aqueles quadros que estão lá próximo do altar de Nossa Senhora e que não são muito vistos. Eles vão sair dali e vão ser afixados lá nos fundos da igreja, né? Nós estamos repensando toda a forma da secretaria, como vai ser, né? Que vai acontecer nesses dias, até o meio de fevereiro a gente já está com a mudança ali da frente da secretaria, tudo. Porque vai ser não só colocado o quadro, mas vai ser preparado um altar, de modo que de um lado vai ter então esse altar onde vai estar o Senhor Morto, o Senhor dos Passos, a Virgem das Dores. Do outro lado, a Senhora Menina, São Joaquim, Santana. Então, vai ser de fato assim, contemplar 2 momentos específicos, né? Dois lugares específicos. Eles estão lá, compõem o presbitério, é muito bonito, mas nós queremos elevar a beleza da nossa igreja, dando a todos a capacidade de rezar, porque tem os mais teimosos que vão lá na frente, sobem no altar, no presbitério e vão lá ver, mas tem uma galera que nunca nem pisou no presbitério. E esse altar será como o altar do rito tridentino ou como o altar do rito romano? Isso, para rezar a missa de costas. Isso mesmo. Que lindo! Para rezar a missa de costas. Aí vai para os tradicionais, gostam. Não é questão de ser tradicional, gente. Lindo. Mas olha só, o nosso altar de Nossa Senhora, ele é o altar mor de Nossa Senhora, ele é da época do rito tridentino, antes do Concílio Vaticano. E, gente, não é questão da briga de missa nova, missa antiga, missa de sempre. Não é isso. A gente está dizendo da arquitetura, né? Porque a nossa igreja tem arquitetura românica, arquitetura de antes do concílio. Não é uma arquitetura nova, como atual, como parede branca e lisa, né? Como a Catedral de Brasília. Por exemplo. Né? Não é isso. Então, vai realmente, como o padre falou, dialogar muito. Com o que é a verdadeira arquitetura da nossa igreja. Né? Se a gente olhar o coro da nossa igreja, a diferença que é pro que tem de igreja comum hoje, né? Vai ficar esplendoroso o altar assim. Nós precisamos lembrar de uma coisa. Santo Agostinho diz que a beleza edifica e salva. Então, não é só capricho, pessoal, o fato de colocar
as artes sacras no teto, a mudança do presbitério, pedra nova, mas entender que Nazaré, 350 anos, nós precisamos, tendo o título de Nossa Senhora de Nazaré, nós precisamos nos tornar luz das nações. Eu lembro que quando eu soube que vinha para cá, e o Senhor me dava o Salmo 61, e no final do Salmo dizia sobre isso, né? De reconstruir aquilo que estava quebrado, destruído. E eu nunca imaginei que ia chegar nesse lugar, né? Da organização desse processo da nossa igreja de prepará-la para os 350 anos. Mas eu percebo que quando as paredes de madeira caírem, né? Vai ser um grande bom susto. E não um bom susto no sentido de poder perceber a beleza daquilo que Deus está fazendo. E o mais bonito é que isso não é uma obra que está sendo feita porque a igreja tem dinheiro. O mais belo é que o povo tem acreditado. Então o povo tem investido. Né? Porque o nosso dízimo continua com 14 mil. Nosso dízimo é 14 mil reais. 9 mil reais nós pagamos para a Cúria. A gente tem que sobreviver com 6 mil. Quem que sobrevive com 6 mil numa paróquia que tem que pagar luz, água, telefone, 2 secretários? Não sobrevive. Aí quando você me diz que eu pago 10 mil do teto por mês, 5 mil do piso lateral, 10 mil do piso lá do fundo, 10 mil reais de mão de obra, 13 mil reais de pedreiro mensal. Olha tudo isso. De onde vem esse dinheiro? Do povo. Do povo. E agora, então, do povo. E eu acho que você é povo. Tá? Então eu vou colocar aí, vou pedir pro Maurício, meu amor, que hoje está lá na técnica, colocar aí para você. Olha embaixo nessa tarja, nós temos o Pix da nossa paróquia. Então, se você puder sentir assim no seu coração, e eu espero que ele bata muito forte. Por favor. Ajude. Ajude-nos. Ajude, porque você vai evangelizar com beleza. O seu dinheiro vai evangelizar quantas pessoas que você não tem ideia. Somente quando você um dia chegar no céu, e se Deus quiser, nós chegaremos, sim, sim. A gente vai saber o que nós fizemos e o que Deus nos proporcionou com isso. A gente vai encontrar tantas almas que um dia olharam ali para nossa igreja e falaram, caramba, eu posso voltar para Deus. Que toque do Senhor. É. Então, se você tem, não importa o valor, 5 reais, 10 reais, faz um Pix. Tem o QR Code, tem o Pix da paróquia. Gente, você não está dando esmola, tá? Porque eu tenho certeza que você tem... A sua saúde pode ser boa ou nem tão boa assim, mas você vai ter força suficiente para colocar esse dinheiro a serviço de Deus. Afinal de contas, tudo que você tem é de Deus, né? Então, coloca aí um pouquinho mais de esforço. Se tudo que a nossa paróquia tem vivido é pelo povo e para o povo, ajude-nos também. É, até porque, nós estamos agora na parte, nós começamos no teto, vamos para a parte do piso, agora nós vamos para as partes das paredes, né? Aquela parede amarela do lado, ela vai ser tirada, vai receber uma pintura que dialogue romanicamente com a igreja. Tem o som, que nós vamos, a iluminação. Som, mídia e iluminação. Gente, agora é a parte mais cruel, é a parte mais exigente, assim. E eu tenho rezado muito para Nossa Senhora nesse ponto mesmo, né? Porque, de fato, nós não temos dinheiro mesmo, não temos. Mas Nossa Senhora tem feito, assim... eu tenho visto um movimento muito bonito, assim, né? Por exemplo, tenho feito as explicações nos finais das missas e muita gente que é de fora tem nos ajudado. Muita gente, né? Ainda tem alguns nazarianos difíceis, mas tudo bem. Uma hora Deus amolece o seu coração, como diz no Ceará, né? Mas tem muita gente fora, assim, que vem visitar e diz, olha, eu lembro uma missa esses dias, tinha um casal de fora,
E eles se solidarizaram com a nossa reforma. E eles pegaram 3 carnês. 3 carnês. Os dois pegaram 3 carnês de uma vez só. E eu falei assim, gente, que beleza. Não é só pelo fato de ser 3 carnês, mas pelo fato de ser uma pessoa de fora que olhou para a potência que nós nos tornamos e que nós vamos nos tornar ainda mais e disse, eu quero contribuir para que Deus faça o que precisa fazer. É porque você sabe, mas tem gente que não. Que a igreja de Nossa Senhora de Nazaré não é só a festa do Divino, não é só a festa da padroeira. A gente tem uma vida frutuosa e animada em todos os fins de semana e inclusive durante a semana, né? Hoje a gente já tem terço do Divino Espírito Santo, né? A novena perpétua, a gente tem o terço dos homens, nas capelas tem missa todo dia. E a vida religiosa da nossa comunidade, ela é frutuosa, ela é animada. E tudo isso, você sabe que para você estar na sua casa sem fazer nada, você gasta. Imagina para uma paróquia se movimentar. Então, quem está de fora, às vezes não sabe, a gente precisa falar. Por isso que esse trabalho de evangelização que a gente faz também nas mídias sociais é importante. A gente já pede para você compartilhar não só o podcast, mas também o que a gente posta nas redes sociais. O próprio canal do YouTube ou os canais de Facebook e Instagram, para as pessoas conhecerem o que a gente está fazendo. E não é para ver os nossos rostos, nem isso. É para conhecer a palavra de Deus, porque cada arte ela é pensada, como está sendo pensada a arquitetura da igreja, em como a pessoa vai ver aquilo, como ela vai se sentir tocada. Não, por exemplo, uma arte do convite do terço dos homens. Será que um homem vai se sentir tocado por aquele terço, por aquela imagem, vai, nossa, hoje eu vou? A gente pensa em tudo isso, a gente reza, a gente pede para que isso aconteça. E tudo isso, gente, precisa de dinheiro. Os equipamentos, hoje a gente não tem um estúdio na paróquia, a gente improvisa um estúdio aqui. A gente precisa de equipamento, o som, vocês sabem, nas missas, quanta microfonia. O pessoal, os músicos não têm lugar ainda para colocar as pastas de música direito, os pedestais estão ali meio moles. Tudo isso precisa de investimento. Então, nós estamos com a maior cara lavada, passando óleo de peroba e pedindo, contribua. Contribua, não só hoje, mas sempre que você puder. Sabe aqueles R$2 que sobraram ali do seu troco do pão? Guarda, dá para a igreja. Tem cofrinho. Faz a campanha das moedinhas. Eu vou fazer um apelo aqui, ó. Tem um povo calorento na igreja, né? O desejo do meu coração, isso depende do povo. Eu tô atrás dos orçamentos. O meu desejo é colocar ar-condicionado na nossa igreja inteira. Oh, glória! Então, só depende do povo, né? Estamos caminhando. É lógico que tem caminhos de prioridade, mas quem sabe no caminho aí, talvez a gente não consiga até setembro, mas quem sabe a gente consiga, com toda a providência de Deus, se nos assistir, a gente conseguir aí colocar os ar-condicionados na igreja, vai ficar lindo, lindo, lindo. Lindo, confortável. Menos ruído. E né? Melhor dimensão de escutar e viver a palavra de Deus. Exatamente. Então não é só, é conforto, não. É como o povo vai ouvir a palavra de Deus. Gente, tem muita coisa para acontecer, sabe? O próprio, depois no próximo podcast, quem sabe nós vamos falar dessa dimensão espiritual da reforma e do que nós estamos fazendo no altar, padre, eu esqueci o nome agora, fugiu. Vamos fazer a dedicação? Não. Lá atrás do presbitério, o senhor está construindo onde vai ser o túmulo. Sim, o túmulo. Então, essa dimensão de ter o túmulo, por que um túmulo dentro da igreja? Hoje, os mais modernos, né, os que são mais jovens, eles não entendem, acham que é só cemitério. Nós vamos explicar tudo isso, quem sabe, no próximo podcast. Então, a gente já te convida para o próximo podcast. Mas eu gostaria de fazer aí a provocação que eu fiz no início. Todo esse período que nós passamos aí
contamos da história tanto do Brasil quanto da nossa paróquia, a gente vê as marcas. A gente falou do legado do Monsenhor, a gente vê as marcas que ficaram físicas, né, da nossa paróquia, as marcas na história, que daqui a quantos anos também será contada. E na sua vida? Talvez você não fique aí, eu acho que não ficará 350 anos, mas talvez você não chegue nem a 100. Quais marcas você quer deixar? Quais rastros de Deus você quer deixar na vida? Né? Qual é o seu legado? Você pode fazer muito. Mesmo que você esteja em cima de uma cama, só respirando e ouvindo aqui, você pode fazer muito. Quantos santos, né, padre, fizeram tanto de cima de uma cama? Eu te faço essa provocação. E vamos pensar para que no próximo episódio a gente entenda o passado e pense mais no futuro, de uma forma espiritual. Né, padre? Sim, sim. Entendendo que quem não tem memória não tem identidade. Nós temos muita memória. Então, coloquemos a força, né, para construir um novo tempo pela força da nossa identidade. Amém. Padre, nós pedimos a sua bênção para terminarmos esse podcast. Que o Espírito Santo de Deus e a Virgem Senhora de Nazaré, como costumo dizer, a Virgem Senhora, ela possa derramar sobre vocês a bênção, a graça, abençoar sua casa, sua família, seus bens e todos os seus projetos e sonhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amores, fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio, se Deus quiser. Beijo, tchau. Tchau. Tchau.